Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 hábitos que você faz no seu dia a dia achando que está melhorando a sua pele, mas que na verdade está piorando. Se você quer saber quais são esses hábitos, fica até o final comigo para descobrir. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar aqui já pelo primeiro hábito, que é passar gelo na pele para fechar os poros. O gelo, ele causa uma vasoconstrição temporária. Então ele pode diminuir vermelhidão, inchaço, dando a impressão de que os seus poros estão menores. E é isso que faz muitas pessoas acreditarem que passar gelo no rosto faz fechar os poros. Mas como eu falei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado no card e também no box de informação, o tamanho dos poros é algo determinado pela genética, pela produção de oleosidade da sua pele e também pela elasticidade dela. Então quem tem a pele oleosa costuma ter os poros mais dilatados justamente porque, como você tem essa produção exagerada, a sua pele precisa dar conta de extravasar esse excesso para a superfície da pele. Então isso faz com que os seus poros fiquem mais dilatados para facilitar esse fluxo da oleosidade. E o gelo, ele pode sim criar esse efeito temporário na aparência da pele, mas ele não vai modificar de jeito nenhum o tamanho real dos seus poros. Ele não vai reduzir de verdade os seus poros. E a consequência maior de você passar gelo no rosto é que você pode causar irritabilidade, sensibilidade, vermelhidão, pequenas queimaduras, principalmente se você tem a pele muito sensibilizada, e ter essa falsa impressão de que é um tratamento para o poros. Mas tudo que o gelo causa na sua pele não passa de efeito temporário. Segundo hábito é esfoliar a pele com muita frequência. Eu sei que depois que você esfolia a pele, ela fica mais macia, lisa, luminosa, porque você removeu ali a camada superficial. E isso dá a impressão de que quanto mais eu esfoliar, melhor será a textura da minha pele. Porém, quando você esfolia excessivamente essa pele, você não está removendo somente a camada superficial. Você também vai estar removendo a barreira de proteção natural, enfraquecendo a sua barreira cutânea. E uma barreira cutânea disfuncional, enfraquecida, danificada, tem como consequência apresentar mais sensibilidade, irritabilidade, vermelhidão, descamação, desidratação, uma oleosidade por rebote, porque você perde hidratação, consequentemente a sua pele passa a produzir mais oleosidade para tentar compensar essa falta de água. E tudo isso pode levar a mais inflamação, que pode desencadear acne, dermatite, rosácea, melasma. Então, esfoliação excessiva mais atrapalha do que ajuda. Além desses hábitos que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, existem muitos outros que podem ajudar ou prejudicar a saúde da sua pele. Então, se você está com dificuldade na hora de cuidar da pele e não faz ideia de onde você pode estar errando, acesse aqui o QR Code na tela e agende a sua consulta comigo para que eu possa te ajudar de forma personalizada. Agora vamos para o nosso terceiro hábito, que é lavar o rosto com sabonete corporal. Muitas pessoas acham que sabonete é tudo igual, até porque a função dele é o quê? Limpar a pele. E como o sabonete corporal, ele limpa muito bem, ele deixa essa sensação de que, nossa, eu removi toda a sujeira, toda a oleosidade, as pessoas tendem a achar que ele vai funcionar bem no rosto também, para remover essa oleosidade, principalmente para quem tem pele oleosa e pele acneica. E aonde está o problema aqui? É que a pele do nosso rosto ela é mais fina, mais delicada, ela tem características diferentes da pele do corpo. E o sabonete corporal, ele vai ter o pH mais alto, mais alcalino, e vai estar associado com detergente agressivo. E quando você usa esse tipo de sabonete no rosto, você vai estar promovendo uma limpeza tão agressiva, tão excessiva, que ele remove até a oleosidade natural da nossa pele, que mantém a barreira cutânea íntegra. Lembra que eu sempre falo para vocês que a barreira cutânea é como se fosse uma parede de tijolo? Onde você tem as células que são os tijolos e os lipídios essenciais, essa oleosidade natural que funciona como cimento, que vai unir uma na outra? Se você remove essa oleosidade natural, o que acontece? Você fica com uma parede cheia de buraco. Isso, consequentemente, vai aumentar ressecamento, desidratação, que vai levar a uma sensibilidade, uma oleosidade por rebote. Além disso, como o sabonete que tem um pH mais alto, mais alcalino, vai alterar a microbiota natural, a colônia de bactérias que vão proteger a sua pele, o que vai acontecer? Você abre espaço para a invasão e proliferação de micro-organismos oportunistas. Isso, consequentemente, aumenta a inflamação, sensibilidade, pode te dar acne, rosácea, dermatite. Então, sabonete corporal é para ser usado no corpo, na pele do corpo. Inclusive, se você costuma utilizar sabonete em barra, eu indico que você troque por sabonete líquido, porque normalmente sabonete em barra é ainda mais agressivo do que os líquidos, tá bom?
Agora vamos para o nosso quarto hábito, que é espremer a espinha para melhorar mais rápido. O que acontece? Quando você tem uma espinha madura, sabe aqueles pontinhos brancos já quase saltando para fora? Isso te faz pensar que se eu remover isso agora, ela vai desaparecer mais rápido. E esse pensamento ele não está inteiramente errado. Até porque se estivesse, a gente nem faria a extração desse tipo de espinha numa limpeza de pele. Mas qual é a diferença de você fazer isso com uma profissional e em casa sozinha? Nós profissionais temos os produtos adequados para preparar a pele. A gente vai saber identificar qual pode ou não ser extraído. A gente tem a técnica certa para fazer essa extração. Vocês não. E o que acontece quando você faz isso em casa sozinha, sem essa técnica adequada? No ato de espremer, você pode acabar estourando aquela espinha e disseminando aquelas bactérias para os tecidos adjacentes. Isso pode gerar mais lesões, pode gerar infecção, aumentar a inflamação, você vai dificultar a cicatrização daquele tecido. Consequentemente, você pode gerar mais cicatrizes e manchas. E, no final das contas, ao invés de ajudar a melhorar a sua espinha, você pode piorar o quadro. Então, eu sei que dá vontade de espremer isso em casa. Eu sei. Eu já tive acne, já sofri muito com acne. Então, eu sei como você se sente. Mas, se você está incomodada com essa acne, o primeiro passo é procure ajuda profissional. Seja para fazer uma limpeza de pele, seja para fazer um acompanhamento, né, de ajustar o seu skincare para você prevenir surgimento de novas acnes. Mas é importante que você tenha ajuda profissional. Nunca tente resolver a sua espinha espremendo em casa sozinho, porque você pode piorar a sua situação, com certeza. Quinto e último hábito é não hidratar a pele, porque ela já é oleosa. Isso é um clássico, né, gente? Muitas pessoas que têm a pele oleosa associam hidratação com pele mais oleosa e mais brilhante, acreditando que pulando essa etapa da rotina, a pele vai ficar naturalmente mais sequinha e menos brilhosa. Só que é totalmente ao contrário, né, gente? Inclusive, nesse vídeo aqui, eu expliquei a diferença entre oleosidade real e oleosidade falsa. Vou deixar o link desse vídeo aqui no card e também no box de informação. Mas, basicamente, temos dois tipos de oleosidade. Aquela pele que realmente produz muita oleosidade ou aquela pele que está produzindo oleosidade porque tem desidratação associada. E em ambos os casos, você precisa hidratar sua pele. O que vai diferenciar é a textura do produto, os componentes que vão hidratar a sua pele, que está presente ali nesse hidratante. Mas a gente precisa entender que, independente se ela é real ou falsa, a gente precisa de equilíbrio entre água e óleo. Enquanto você não trouxer essa pele para o equilíbrio desses dois componentes, que é essencial para ter uma pele bonita, saudável, você vai continuar tendo mais oleosidade, seja real ou por rebote. Você pode ter maior tendência à acne, porque essa oleosidade excessiva favorece ali o entupimento dos poros, proliferação de bactéria e inflamação. E se você tem uma pele oleosa por desidratação, uma oleosidade falsa, além de ter a pele brilhosa, você pode ter sensibilidade, repuxamento, barreira comprometida. E tudo isso pode gerar aí uma pele mais espessa, com textura irregular, com aquele brilho excessivo. Então, independente do seu tipo de pele, seja ela oleosa, seca, mista, não importa. Você precisa ter um hidratante para chamar de seu. Agora me conta aqui nos comentários, quais desses 5 hábitos você já fez ou continua fazendo no seu dia a dia? E para você que não está tendo resultado com a sua rotina de skincare, agende a sua consulta. Durante a consulta eu vou avaliar sua queixa, seu histórico, seus hábitos, sua rotina, seus produtos, para conseguir montar uma rotina de skincare e um plano de tratamento totalmente personalizado de acordo com as suas necessidades. Então, se você precisa de ajuda profissional para entender o que você está fazendo de certo ou errado na sua rotina, nos seus cuidados com a pele, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link aqui na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.